Bom dia, pessoal. Graça e paz a todos. Eu venho nessa manhã compartilhar uma palavra com vocês do meu tempo com Deus. Estava orando agora pela manhã e aí eu orei ao Senhor e pedi uma palavra e Ele veio com João 9. Então eu vou ler para vocês e aí eu vou falar algo que o Senhor falou no meu coração. Amém? Jesus e um cego. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? E Jesus respondeu: Ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar em dia para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Pois dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse: Vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Os seus vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmola perguntavam: Não é este o homem que ficava sentado pedindo esmola? É, dizem alguns. Não, não é. Mas é parecido com ele, afirmavam outros. Porém, ele dizia: Sou eu mesmo. Como é que agora você pode ver? Perguntaram. Ele respondeu: O homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse: Vá ao tanque de Siloé e lave o rosto. Então eu fui, lavei o rosto e fiquei vendo. Onde está este homem? Perguntaram. E ele respondeu: Não sei. Né? Então, assim, é uma passagem muito conhecida, mas aqui, quando os discípulos perguntam para Jesus se ele era cego por pecado dele ou por pecado dos pais dele, eu sempre tive comigo que as maldições familiares, né, elas percorriam, né, a várias gerações, porque o Antigo Testamento, ele nos mostra isso. Algumas países, no caso, fala isso, né? Mas, após isso, veio outros profetas falando que ninguém pagaria, desde que a pessoa se arrependa. É um exemplo, eu sou mãe, eu tenho meu filho, né? E eu pequei contra Deus, mas eu parei de pecar. A partir do momento que eu parei de pecar, e esse pecado não vai por gerações, né? Assim diz o Senhor aqui, ó. Porque ele explica isso, e você pode ver, se você quiser tirar a dúvida disso, que ele responde isso num versículo aqui, ó. Fica em... Deixa eu ver aqui para vocês olharem. Em Ezequiel 18:20, Ezequiel fala lá. Tá até marcado aqui, ó, sobre isso. Até deixei marcado 18:20, ó. Aquele que peca é que morre, o filho não sofrerá por causa dos pecados do pai, nem o pai por causa dos pecados do filho. A pessoa boa será recompensada por fazer o bem, e a pessoa má sofrerá pelo mal que praticar. Então aqui em Ezequiel, ainda no Antigo Testamento, já foi tirado, né, no caso, como se fosse essa maldição, né? Que Deus, ele é amor, né? Ele não quer que a gente passe por sofrimento, mas ele também não permite que a gente pague por aquilo que a gente fez, né? Ele é pai, então o pai, ele corrige o filho, né? Então não tem como, nós somos totalmente responsáveis pelos nossos atos, porque nós temos o livre-arbítrio, né? Mas amém. Então aqui ele continua, que Jesus respondeu: Ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele, né? Então, no caso desse cego,
foi uma permissão de Deus, eu acredito, né? Foi essa clareza, essa revelação que eu tive nessa palavra, para que Jesus fosse revelado nele. E aí, mais abaixo, quando ele faz o milagre aqui, né? Ele fala assim, ó. Depois de dizer isso, porque Jesus diz assim, que eles têm que trabalhar, né? Ainda enquanto é dia, porque logo a noite chega e ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, ele continua, eu sou a luz do mundo. Mas aqui você pode ver que com Jesus, se ele é a luz do mundo, a gente também pode trabalhar à noite, né? Se você tem Jesus, você acaba sendo a luz aqui nesse mundo. E depois de dizer essas coisas, Jesus pega, cospe no chão, faz um pouco de lama com saliva e passa a lama nos olhos do cego, né? Então, assim, e ele diz, vai lavar o rosto no tanque de Siloé. O cego foi, lavou o rosto e voltou a ver. Mas vocês podem ver que aqui nessa passagem, olha só, ele não lava os olhos, ele lava o rosto. E você pode ver que lá em continuação do versículo 8, as pessoas, os seus vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmola, perguntavam, não é este o homem que ficava sentado pedindo esmola? Quer dizer, eles tiveram dúvida se era aquele homem, se ele realmente era o mendigo que ficava pedindo esmola. Aí outros diziam assim, né? Alguns diziam, não é. Então, o que você pode perceber, está no 9 isso, que eles ficaram com dúvida. Tanto que um responde assim, mas é parecido com ele, né? Afirmavam outros. Porém, ele dizia, sou eu mesmo, né? Então, até aqui a gente pode aprender que quando a gente tira a cegueira espiritual, quando a gente deixa Jesus ser revelado a nós, a gente muda a nossa expressão. Nós não somos mais a mesma pessoa. Não sei se você já ouviu alguém te falar assim, nossa, mas você tá diferente, né? Quanto tempo eu não te vejo? Já aconteceu isso comigo, já. Mas sabe por que a gente muda? Porque a gente vira a imagem e semelhança de Deus. Porque Ele nos criou, né, como imagem e semelhança dEle. Mas se a gente vive na nossa vida de forma errada, que não seja adorando ao Senhor e fazendo a vontade do nosso Criador, a gente perde a nossa identidade, né? Assim como o cego também foi criado por Deus, né? Não importa a época, mas ele foi criado, mas ele já não tinha mais, né? Então, quando fala aqui que ele lava o rosto todo, você pode ver que tem uma revelação aqui que ele transforma a sua face, né? Porque ali ele já se tornou parecido com Jesus Cristo, né? Imagem e semelhança de Deus, porque Jesus é Deus, né? Jesus fala em João que ele habita no Pai e o Pai habita nele. Que quem quer ver Deus é só olhar para Jesus que verá Deus, porque ele é Deus, né? E aí ele continua assim, ó. Porém, ele dizia que era ele mesmo. Como é que agora você pode ver? Perguntaram. E ele respondeu, um homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou lama nos meus olhos e disse, vá ao tanque de Siloé e lave o rosto. Então eu fui, lavei o rosto e fiquei vendo. Aonde está este homem? Perguntaram. Por que será, né? Porque ele ficou maravilhado. Todos ficaram maravilhados com um homem que vivia pedindo esmola, cego, no tanque, né? Aí ele responde, não sei. Então, é assim, eu acredito que é hora da gente refletir, porque muitas vezes também, nessa última parte aqui no 12, no versículo, será que Jesus tem passado pela sua casa, pelo seu lar, tentando tirar a sua cegueira espiritual, tentando fazer a cura que você tanto pede, a libertação que você tanto pede, pedindo a transformação do seu coração, e muitas vezes você não está vendo Jesus passar? Muitas vezes você deixou de ajoelhar e de orar e de clamar ao Senhor, né? Esse tempo que estamos em casa, esse tempo que estamos de quarentena domiciliar, onde a gente tem mais tempo para contemplar a nossa família, para olhar nos olhos, mas você tem tido um tempo com Deus de qualidade?
Nós temos parado, né, um pouco e conversado com Deus, porque muitas vezes Ele passa e a gente não percebe, né? Muitas vezes Deus está permitindo a gente ficar um pouco quieto, sair, né, do nosso cotidiano, da nossa rotina diária, para que essas curas sejam feitas, para que a transformação seja feita, né? Porque às vezes a gente não para, a gente pede, mas nós não paramos para ouvir o que Deus tem. A gente trabalha, né, cuida da nossa casa, da nossa família, trabalha para a igreja, para quem é servo, né, e não para. Nossa vida vive numa rotina acelerada que você nem sequer tem tempo para olhar no próprio espelho. Imagina para ouvir a voz de Deus, né? Então eu deixo uma pergunta nessa manhã para você, como eu fiz para mim. Será que nós temos parado para ouvir a voz de Deus? Será que nós temos parado para aprender quem é Deus na nossa vida? Será que nós temos tido a sensibilidade de sentir Deus passando e nos curando, nos libertando de tudo? Ou nós ainda estamos vivendo no automático, mesmo com o tempo que nós estamos tendo de ficar nas nossas casas e de se autoanalisar, né? Então eu deixo com vocês essa palavra e também gostaria de lembrar que Jesus é a luz do mundo, que Ele fez muitos milagres. Você pode comprovar na palavra que existem muitos milagres, né? E Ele quer fazer um milagre na sua vida hoje. Ele quer curar, Ele quer libertar, Ele quer te trazer vida nova, Ele quer te trazer restauração, quer te trazer uma alegria verdadeira que só vem do Senhor. A alegria só vem do Senhor, não se engane com as coisas desse mundo, porque são passageiras, mas o verdadeiro amor, Ele liberta tudo. O verdadeiro amor de Deus, Ele nos constrange, Ele tira todo medo, né? Assim como um dia, na minha conversão, foi assim, uma conversão em amor. Eu sentia, eu até compartilhei já com algumas pessoas isso, eu tinha um vazio dentro do meu coração, mesmo com um sorriso no rosto. Quem me conhece sabe que a vida inteira eu sempre sorri, dava risada para tudo, né, para todos, entrava em concordância com todo mundo para não desagradar, mas meu coração por dentro só Deus sabia como era, né? E aí quando eu clamava ao Senhor em silêncio, muitas vezes chorando, muitas vezes escondida no meu quarto de joelhos, e aí Jesus foi se revelando a mim aos poucos. Demorou anos para que eu pôde entender que somente o amor dele é que me completa, né? Não desmerecendo meu esposo, meu filho, né? Meus familiares, porque são amores diferentes, né? O amor que Deus me completou é um amor único, que só quem recebeu esse amor, só quem entende a profundidade desse amor, vai entender o que eu estou falando agora, né? Porque é um amor que não se mede, é um amor que completa todas as coisas, né? Que quando você está triste, você lembra de Jesus, você se alegra com Ele, você sorri com Ele, você dança com Ele, sabe? E isso não tem preço nenhum que pague esse amor. Então, o que eu deixo para vocês também é isso, sabe? Permita-se ser amado por Jesus, permita-se que Ele entre na sua vida, clame a Jesus, porque o que Ele quer mais é seu coração, o que Ele quer mais é poder te amar, porque Ele já te ama. Ele só quer deixar que você, aliás, Ele quer que você permita que Ele te ame. Ele quer que você abra seu coração e que você permita que Ele seja luz, assim como Ele foi luz para esse cego aqui, como Ele tirou a cegueira desse cego e ele pôde ver e transformou a face desse cego. É assim que Deus quer. Ele quer tirar a tristeza do seu olhar, né? Ele quer tirar o choro dos seus olhos, somente se for de alegria, né? Ele quer transformar a sua face de tristeza em uma face de alegria constante, né? É claro que nesse mundo a gente terá aflição, a palavra é bem clara nisso, mas Jesus diz que Ele venceu o mundo, né? Então Ele já venceu o mundo. Então entende que o único caminho para a felicidade, o único caminho para a salvação, o único caminho para você ser feliz aqui nessa terra é Jesus, porque Ele passou por aflições muito maiores do que a nossa. Ele passou por morte de cruz, Ele passou por pessoas xingando Ele, zombando, não acreditando que Ele era o grande Salvador. E essas pessoas eram sacerdotes da época,
eram pastores, eram padres, eram pessoas que tinham autoridade de entrar no Santo dos Santos antes do véu ser rasgado. Porque a gente sabe que existia a arca, existia o lugar onde somente os sacerdotes podiam entrar. Foram esses mesmo que falaram que Jesus não era o Messias. Você entende como que Jesus viveu perseguição em todo o tempo? E ele nunca deixou de amar esses homens, nunca deixou de fazer o seu propósito, porque ele sabia o que ele tinha vindo fazer nessa terra. Ele sabia todo o sofrimento que ele precisava passar para que nós fosse salvo. Então não seja egoísta, sabe? Não seja egoísta achando que o seu sofrimento foi maior do que o de Cristo, porque não é. Nunca será. Somente Jesus pôde aguentar o que ele aguentou. Deus conhece cada filho, Deus conhece até onde ele permite que a gente vá. Então, se hoje você passa um sofrimento, se hoje você passa, algo difícil na sua vida que você acha que é impossível, não é, porque você tem que agarrar em Jesus e crer que Jesus pode tirar você dessa situação, mas você precisa mudar de atitude, mudar a forma que você pensa, que você age, entendeu? Eu já ouvi tantas pessoas falarem, mas só Jesus, mas gente, é só Jesus mesmo, é só Jesus mesmo, a gente não pode fazer nada. Nós não passamos de pó sem Ele, sem o sopro da vida, sem o doce Espírito em nós, o Espírito Santo que Ele deixou por amor, para que nós possamos ser guiados por esse mundo. Porque a gente não vive sem Ele, é impossível viver sem Ele. Porque a nossa carne, Paulo fala que a nossa carne, ela é podre, a nossa carne ela é cheia de maldade. Ela é cheia de pensamentos ruins. Você pode olhar para dentro de você agora. Feche seus olhos e olha para dentro de você. Se você fosse ver pela sua carne, o que você faria? O que você faria? Coisas ruins. Se você não conhecesse o amor de Jesus, se você que ainda não conhece o amor de Jesus, você fosse viver pela sua carne, o que você faria? Você mataria, você brigaria, você bateria, você não perdoaria, porque perdoar é uma coisa difícil, A gente somente consegue perdoar quando a gente entende que o perdão não é sentimento, ele é uma atitude e que o sentimento vem ao longo do tempo, sabe? Então, o que Deus está querendo falar com você nessa manhã, neste domingo? Você já parou para contemplar o dia que Deus fez hoje? Tudo que Ele fez para você neste dia, Ele preparou, Ele desenhou esse dia para você. Então, levante a sua cabeça, saia de onde você está hoje. Saia dessa mesmice, das mesmas atitudes, das mesmas falas, dos mesmos porquês. Não tem como você viver algo melhor e maior se você não tiver atitudes diferentes. Você pode procurar na Bíblia aqui, o cego teve uma atitude diferente, não é verdade? Todos aqueles que foram curados, quando Jesus fazia milagres, ele fala, ide não pecais mais. Tenha atitude, ele está dizendo assim, tenha atitudes diferentes agora. Seja uma nova pessoa. Seja um novo ser, porque Ele te deu a cura. Ele é a cura. Ele é a cura, Ele é o amor, Ele é a liberdade. Viver em Cristo é ser livre. É ser livre, é ser amado, é ser desejado, porque Ele te desejou primeiro. Ei, você que não se acha desejado, você que acha que ninguém te ama, pois Jesus te amou primeiro, porque você está vivo hoje. Você olha dentro de você, olha para você, olha para os seus braços, para as suas pernas, para os seus pés, para o seu rosto. Você imagina que cada fio de cabelo desse, olha, cada fio, a cor natural, olha, vocês podem ver, quem me conhece via que eu era loira antes, hoje eu não sou mais, eu tenho um cabelo natural, sabe por quê? Porque eu entendi que foi Deus que pintou a cor do meu cabelo. Por isso que eu deixei meu cabelo na cor natural. Se Ele desenhou, se Ele é o maior pintor do mundo, por que eu vou querer estragar aquilo que Ele fez? Foi Ele que fez. Então, Ele me desejou da forma que eu sou hoje, olha. Sem filtro, sem nada. Eu sou desse jeito. Porque eu entendi que Ele me desenhou. Ele me desenhou da forma que Ele achou melhor. Você que não se ama, você que se acha feio ou feia, veja bem, Deus te desenhou. Ele é o maior autor e pintor do mundo. Entendeu? Ele fez a gente como Ele quis, da forma que Ele desejou. Então, Ele te amou, Ele te ama da forma que você é. Que você possa entender isso.